Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar, deixa eu dar aquele recadinho só para você que é nosso ouvinte, valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, tá? Diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente é por aí essa nossa medida. A medida provisória 927, publicada pelo governo em edição extra do Diário Oficial na noite de domingo, traz uma série de medidas trabalhistas válidas durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. Lembrando, esse estado de calamidade pública que deve durar até o dia 31 de dezembro, pelo menos por enquanto. Pois é, depois de inicialmente prever a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho por 4 meses, com o trabalhador ficando então em casa sem receber salários por esse período, o governo rapidamente voltou atrás, durou pouco essa possibilidade. Claro, depois de ver a repercussão amplamente negativa da medida. O que restou então, hein? Vamos explicar toda essa confusão conversando aqui no podcast 15 Minutos com o Fernando Jasper, que é editor de Economia da Gazeta do Povo. Ô Jasper, eu vou contar um bastidor aqui para o nosso ouvinte, né? A gente chegou a gravar uma conversa falando da MP e a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Mas aí a gente falou, vamos acompanhar o noticiário, porque já imaginava que, dada a repercussão bem negativa, né, o governo podia voltar atrás. Pois é, dito e feito, né? Conta aí para quem está nos ouvindo, então, Jasper, o que aconteceu exatamente? O que previa a MP original e que agora, segundo o presidente Bolsonaro comunicou no Twitter, né, não vai mais constar do texto. Pois é, Márcio. Originalmente, essa medida provisória que foi editada na noite de domingo, ela previa aí a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, precisando para isso apenas um acordo entre a empresa e o trabalhador. Nesse período, o trabalhador passaria por algum programa de qualificação profissional não presencial, oferecido aí pelo empregador. E essa suspensão valeria enquanto durasse aí o estado de calamidade pública, que por enquanto vai até dia 31 de dezembro desse ano. Por ser em acordo simples entre empresa e trabalhador, não exigiria aí a participação de sindicatos. O que ocorre? Hoje a CLT já tem uma medida que permite essa suspensão do contrato de trabalho, não é por até 4 meses, ela é por 2 a 5 meses, também exige que a empresa ofereça um curso de qualificação para o trabalhador, só que a CLT exige que esse tipo de medida seja firmada por acordo coletivo ou convenção coletiva, o que significa que tem que ter a participação de sindicatos nisso. O presidente Jair Bolsonaro inicialmente defendeu a medida provisória, criticou a imprensa que estaria espalhando desinformação sobre ela. Só que aí no começo da tarde desta segunda-feira, o próprio Bolsonaro disse que mandaria revogar esse ponto da MP que criaria aí essa suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Lembrando que ela previa o seguinte, né? Enquanto o contrato está suspenso, o funcionário não trabalha e a empresa não paga o salário dele. A empresa pagaria no máximo aí alguma ajuda compensatória, também a ser combinada entre ela e o empregado. Essa medida foi criticada pelo Rodrigo Maia e foi criticada também por juízes do trabalho, entre uma série de outras entidades que aí criticaram. Mas o que os juízes do trabalho disseram aí por meio de sua associação nacional, que é a ANAMATRA? Disseram que a MP é inoportuna e ela é desastrosa e ainda avaliaram que ela é inconstitucional. Afirmam que ela lançou os trabalhadores e trabalhadoras à própria sorte por privilegiar acordos individuais. Nós estávamos acompanhando essa questão desde a noite de domingo e hoje pela manhã, nesta segunda pela manhã, né, foi ficando muito claro que tinha muito ruído ali e nem todo mundo que participou da discussão disso estava inteiramente a par da medida provisória. O Rodrigo Maia
ele ficou sabendo que haveria medida provisória, mas ele disse não conhecer, por exemplo, esse ponto em específico da suspensão do contrato de trabalho. Então, quer dizer, essa medida, a ser confirmada a revogação, que por enquanto foi só anunciada pelo Bolsonaro, essa medida teve vida bem curta, não durou nem 24 horas, Márcio. E em relação a outros temas, o que a medida provisória está prevendo? Outros pontos dessa medida provisória do governo já vinham sendo antecipados pela equipe econômica e agora são oficiais. Estão ali, por exemplo, a possibilidade do teletrabalho, também conhecido como home office. O empregador poderá, a seu critério, mudar o regime de trabalho do trabalho presencial para o teletrabalho. Outra medida, antecipação de férias individuais. O empregador, desde que avise com 48 horas de antecedência, poderá dar férias para os empregados ou para um grupo de empregados. Também é possível a concessão aí de férias coletivas com um aviso de 48 horas. Aproveitamento e antecipação de feriados, nesse momento de crise. Então, a empresa, digamos, antecipa o feriado. Então, enquanto o trabalhador está em casa, já conta como se ele tivesse aproveitado aí um feriado que ainda virá aí pelos próximos meses. A MP também regulamenta aí o banco de horas, suspende algumas exigências relativas à segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, não precisa realizar exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, nem treinamentos periódicos previstos aí nas normas de segurança e saúde do trabalho. O que tem que continuar sendo feito é o exame demissional no caso da empresa que mandar o trabalhador embora. Também haverá aí suspensão do recolhimento do FGTS por 3 meses. Esse valor terá que ser pago pela empresa na sequência, parceladamente. O MP também permite aí que estabelecimentos de saúde prorroguem a jornada de trabalho de seus funcionários. A MP define que o coronavírus não é uma doença ocupacional, a não ser que fique comprovado o nexo causal aí, quer dizer, que fique comprovado que o trabalhador adquiriu por causa do trabalho. E, por fim, o governo também antecipa aí o pagamento do abono salarial. Ele será pago em 2 parcelas, uma em abril e uma em maio. Esses são os principais pontos dessa medida provisória. Ela será válida por até 120 dias e, se nesse prazo o Congresso não aprová-la, ela perde valor, ela perde vigência. A questão que a gente comentou na semana passada aqui, da possibilidade de que o governo viesse a prever a possibilidade de redução da jornada de trabalho com consequente redução, dos salários dos empregados. Isso acabou ficando de fora então, Jasper? Márcio, essa possibilidade de cortar jornada de trabalho e salário em até 50%, que o governo vinha sinalizando aí, ela realmente não foi publicada nessa medida provisória número 927. Mas, segundo o governo, sairá uma nova MP com essa e outras medidas que têm impacto fiscal, isso é, impacto sobre as contas públicas. É porque, no caso dos trabalhadores que tiverem sua jornada e seu salário cortados em até 50%, o governo vai permitir que esses trabalhadores antecipem até 25% do valor a que teriam direito a sacar de seguro-desemprego. Então, eles vão poder antecipar 1/4 do seguro-desemprego. É claro que, se posteriormente eles forem demitidos pela empresa, eles não poderão sacar esse valor que já foi antecipado. E só para esclarecer, essa possibilidade de corte na jornada e no salário já existe na CLT. Existe no caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados pelas empresas e, segundo a CLT, a permissão é para um corte de até 25%, tanto na quantidade de horas trabalhadas quanto na remuneração. O que a MP do governo faz é ampliar essa possibilidade de corte. Em vez de 25%, o corte pode ser de até 50%. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Valeu, Márcio. Obrigado e até. Uma das maiores preocupações das autoridades brasileiras na questão do combate ao coronavírus é a capacidade de atendimento para os pacientes mais graves. A estrutura do país, especialmente quando se fala na quantidade, na disponibilidade de leitos, será que vai estar de acordo com as necessidades? O repórter Leonardo Desideri, aqui da Gazeta do Povo, assina matéria sobre esse tema e é meu convidado agora, nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos.
Bom, de início eu queria perguntar o seguinte, Leonardo, quantos leitos de UTI o Brasil tem hoje e qual é a taxa de ocupação deles? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem uma oferta total de mais de 55 mil leitos e cerca de metade disso pertence ao SUS. E do total dos leitos, 78% já estão ocupados. Isso, claro, sem contar os novos leitos que estão chegando. O governo federal, até agora, já providenciou 2 mil novos leitos para ajudar na luta contra o coronavírus. O Ministério da Saúde falou que 540 novos leitos chegariam até o fim dessa semana agora. E vão chegar para as unidades federativas mais afetadas pela crise até agora, né? Até o último domingo, 200 desses 540 novos leitos foram distribuídos para 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí, ao longo dessa semana agora, o governo vai mandar 340 leitos para diversos estados. Uma preocupação adicional do Ministério da Saúde em relação a essa situação é a disparidade de oferta de leitos também entre os estados, né? Sim, existe uma preocupação com a disparidade entre os estados e com a existência de desertos na distribuição geográfica de UTIs pelo Brasil. Tem a possibilidade de que o coronavírus comece a atingir regiões muito afastadas de localidades com boa infraestrutura hospitalar e com leitos de UTI. Um membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, ele diz que o maior desafio do Brasil vai ser equilibrar bem a distribuição de novos leitos para que as regiões mais distantes dos grandes centros, especialmente nas regiões norte e nordeste, não fiquem mal atendidas. Leonardo, você produziu recentemente aqui para a Gazeta um material sobre o combate do coronavírus na Itália, né, país que já é o que mais sofre com a Covid-19, superando até mesmo o número de mortes da China. O que os italianos fizeram nessa questão do atendimento que não deve ser reproduzido aqui no Brasil, hein? Parte do problema da Itália teve a ver com o excesso de demandas pouco relevantes de pessoas que estavam fora das situações de risco. O sistema de saúde perdia tempo e recursos com quem não precisava. Mas, claro, é compreensível que isso tenha acontecido lá, porque teve certo desespero, já que a Itália foi um dos primeiros países a sofrer com esse problema e não sabia de tudo que a gente sabe hoje, né? A recomendação geral dos médicos, dos infectologistas e dos especialistas no tema é que quem tem sintomas leves, semelhantes aos do coronavírus, e está desconfiando que tem a doença, tem que ficar em casa, a não ser que comece a ter sintomas mais graves, ou a não ser que faça parte dos grupos de risco que a gente já conhece, idosos, pessoas com certos tipos de doença. Então, tem que haver esse cuidado com o excesso de demandas pouco relevantes. E aproveitando ainda sobre a questão da Itália, uma pergunta que muita gente está se fazendo é por que o país sofre tanto com a Covid-19 em relação ao número de casos e as mortes, né, que já passam de 4 mil. O que os especialistas que você ouviu disseram sobre isso? A Itália, ela tem uma proporção de idosos muito maior que a do Brasil. E isso aumenta as chances de que a transmissão da doença acabe provocando muito mais mortes que no Brasil. Proporcionalmente, é claro, porque o Brasil tem uma população muito maior que a Itália, e em números absolutos, talvez acabe ultrapassando a Itália. No Brasil, as pessoas com mais de 65 anos, elas são cerca de 9% da população. Na Itália, os idosos com mais de 65 anos são cerca de 22% da população. É uma diferença muito grande. E aí, isso, claro, tende a tornar a situação ainda mais grave que no Brasil. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!